A Igreja Católica é inevitável. Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe. Viva Cristo Rei. Hoje eu vou deixar um testemunho aqui de uma católica, né, uma protestante que se tornou católica, e vocês vão ver a beleza do testemunho dela a respeito dessa questão de dizer que a Igreja Católica é realmente inevitável, não tem como escapar. Olha só. Então, para começar, vamos direto ao ponto já, né? Vou falar um pouquinho da minha trajetória de volta para casa, porque foi assim que eu senti que aconteceu. Falar um pouco da minha infância, qual é a minha influência, né? Na infância. Então, eu fui batizada na Igreja Católica, mas a minha família não tinha esse costume de seguir, de a gente ir na missa juntos, enfim. Na minha infância, ali na primeira infância, eu tive uma parte da família mais ampla ali, né? Dos parentes que se converteram à igreja evangélica. E aí, essa foi a minha influência, assim, né? Não teve tanta influência, mas hoje eu vejo que foi o suficiente, né? E na adolescência ali, pré-adolescência, minha mãe me encaminhou para fazer crisma e comunhão, primeira comunhão. Eu não entendia nada, né? Não fazia ideia do porquê que eu estava fazendo aquilo. Foi muito legal porque eu tive que limpar a igreja na época. Então eu tinha que limpar até os santinhos lá em cima e tal, porque para pagar os meus estudos na catequese. Então eu limpei a igreja. Esse é um fato que eu acho muito, muito legal assim na minha história, né? Entender um pouquinho mais da filosofia clássica. E ali eu encontrei um pouco dessa ordem, né? Aí até eu me dar conta que não existe ordem sem tradição. Né, que a tradição, ela comporta uma ordem, uma coisa muito ordenada, assim, que me chamava muita atenção. Encontrei essa ordem, então, na Igreja Católica, né, essa tradição, essa ordem. E comecei a estudar a doutrina, me apaixonei, estudo até hoje, não sei quase nada, mas o que eu sei já foi bem suficiente. E eu já vou contar para vocês os pontos, né, que me converteram, mas essa foi mais ou menos a minha trajetória, né. Que mais? Eu me apaixonei muito por essa questão do quanto é lógico chegar nisso que eu vou contar para vocês, tá? O quanto eu consegui encontrar na doutrina uma lógica, uma razão, não é uma coisa emocional que me converteu ao catolicismo. E até coloquei aqui, né? As coisas que são boas para nós não podem ser movidas por motivação. Por exemplo, né? Exercício, a criatividade. Eu tenho que criar um ritual para acessar essa criatividade. Nem sempre ela vem assim, né? Porque eu quero. A oração, a vida com Deus. Então eu entendi que eu não podia ser movida por uma emoção. Eu tinha que entender Deus de forma racional. Então foi isso que eu comecei a buscar, comecei a estudar mais. Então eu li alguns livros, né, estudando essa doutrina, que eu fui entendendo, lendo esses livros. Então eu fui entendendo que... E aí eu fui entender, então, a principal diferença da Igreja Católica para protestante, porque eu não fazia a menor ideia. Hoje eu vejo que eu era protestante muito pelo meio, assim, porque se eu fosse entender o que eu entendo hoje, eu provavelmente não seria. Então, eu comecei a entender que existe ali uma principal diferença entre uma e outra, né? E que todos os argumentos que eu tinha recebido, porque eu digo recebido porque realmente, né, a influência do meio não era nada do que eu achava, era o que me passaram e eu acreditei naquilo. Então, todos esses argumentos que eu tinha recebido contra a Igreja Católica, eles foram derrubados. Já vou dar um spoiler aí dos próximos coisas que eu vou falar. Então, primeiro de tudo, eu vou falar sobre essas duas principais diferenças, né, que seria sola fide e sola scriptura, que significa somente a fé e somente a escritura. Essa é a principal diferença entre o protestantismo e o catolicismo. Quando Martim Lutero, então, pendurou as teses, né, que ele tinha levantado contra a Igreja Católica, essas foram as principais diferenças, assim, que ele disse, então, que somente a fé salva, né, que é o que o protestantismo acredita. E eu não acredito mais nisso, porque se eu só crer e for salvo, então eu não preciso fazer nada em relação a isso, né? Eu me torno passivo, é um pouco perigoso, porque a Bíblia fala, né? A fé sem obras é morta. Então, se eu não tenho uma fé que vivifica isso, se eu não tenho ações que vivificam a minha fé, ela se torna vazia. Então, foi isso que me fez, assim, repensar sobre essa questão, né? Então, no católico, a fé só é viva se tiver ações que vivificam ela. Isso é importante de saber. Não é somente a fé. E somente a escritura, né? Porque Martim Lutero, na época, a igreja passava por um momento assim, teve muitas coisas, né? Onde eu sempre costumo dizer, onde existe a mão humana tem muitas falhas. Então, eu não conheço exatamente a ideia, a história, melhor dizendo, do que estava acontecendo na época, mas eu acredito que teve sim muitas falhas, né? E muitas delas não são verdades.
estava mesmo lendo o livro Ortodoxia, né? Muitas coisas que a gente acredita que foram verdades, que foram barbáries, que aconteceram, que críticas da Igreja Católica, não é bem assim. Mas, do que eu sei, então, né, Martim Lutero alegava que não se usava a Bíblia, né? Então ele começou a trazer isso de que não tem que ser usada a Bíblia e tal. Qual que é o problema disso, né? O problema é que se somente a Escritura é importante, é válida, a gente não tem tradição, a gente não tem aqueles rituais, né? Não precisa disso, só a Escritura. Só que pensem comigo, se um país tivesse só as leis, mas não tivesse quem as defendesse, será que isso não se tornaria uma anarquia? Imagina a instituição como a igreja, que é muito maior do que um país. Né? A igreja em si, como instituição. Se não tivesse quem as defendesse, essas leis, né? Como que seria? Seria o que aconteceu, na minha visão, com o protestantismo. Abre margem para várias interpretações, e aí cria uma confusão, e aí não tem mais unidade. Que, guardem essa palavra também, foi uma coisa que me ajudou a me converter para o catolicismo. Pois bem, na católica, a tradição é muito importante. Os rituais são muito importantes, porque nós, seres humanos, a gente associa as coisas através dos símbolos. Então, se eu tiro o símbolo, eu tiro a nossa humanidade. E eu que estudo a mente humana, e esse foi mais um processo também, eu comecei a estudar muito sobre simbologia, sobre, né, Jung, dentro da psicologia, ele traz muito essa questão dos símbolos e tal. E o quanto isso é importante para o ser humano, né, para a história do ser humano, para que a gente entenda também a nossa história, mas que a gente consiga passar essa tradição. A gente precisa entender de símbolos, enfim. É o que... os valores. Castidade, costumo dizer que, na minha visão, a maioria das pessoas que são católicas não conhecem a grandeza daquilo ali, porque eu tinha uma ideia de que as pessoas católicas, né, tinham ali, era a religião mais fácil de seguir. E não é bem assim. Quando tu conhece a doutrina da católica, tu vê que ela não mudou. Tu vê que ela continua com os mesmos valores. Isso também me converteu. Vou tomar mais uma aguinha. Nisso, então, eu há muito tempo, né, eu questionava, mesmo dentro da igreja que eu ia anteriormente, a confusão ali de liderança, uma hora sai outra pessoa é líder, a igreja se separa. Esses dias eu estava mesmo vendo um vídeo de um ex-convertido também, da igreja Assembleia de Deus, e ele contando assim que todo mundo conhece alguém, todo mundo do protestantismo conhece alguém, conhece uma história de divisão da igreja. Eu vivi isso. Eu ia numa igreja onde se dividiu, né? Onde teve uma briga, teve uma discordância lá, e cada um abriu a sua igreja. Então, isso já me intrigava nessa época, eu lembro, assim, até teve um abaixo-assinado, assim, que o pastor pediu pra gente assinar, basicamente para dizer que a gente estava do lado dele. Eu lembro que eu fui uma das únicas, eu e mais uma pessoa, mais um homem líder de célula lá, que a gente trocava muita ideia questionava muitas coisas dentro da igreja. Nós fomos os únicos que não assinamos esse abaixo-assinado, porque isso já me intrigava, sabe? Essa desunião, essa confusão. Uma hora alguém é líder, outra hora do nada alguém se levanta como líder, né? Enfim, se separam, criam novas igrejas. Isso já me intrigava lá atrás. Então, não tinha essa ordem, né? Como eu falei para vocês, que era uma palavra que tinha me tocado desde muito jovem. E aí, falando nessa ordem, e quando eu descobri isso também, foi algo que assim, eu não tive nenhum argumento para falar, né? Que existe uma ordem entre os papas, que se a gente for dar um Google ali rapidinho para pesquisar, tu vai chegar, todos os papas, né, até Pedro, né, que a Igreja Católica acredita, então, que foi o primeiro papa, alguém que foi instituído por Cristo para ser o nosso líder. E isso é a coisa mais linda que eu encontrei. Né? Isso, contra esse argumento, assim, eu fiquei em choque, porque realmente é algo muito real, assim, essa sucessão de entender que a Igreja Católica era a Igreja de Cristo, a igreja que eu até anotei aqui essa passagem, né? Se a gente pesquisar, então, nessa ordem, a gente chega a Pedro, né? Todos os papas chegam até Pedro, e o apóstolo que Jesus disse, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Olha, essa passagem, se não está falando isso, o que ela está falando, né? Ainda ele complementa, ó. Te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu. Eu chego a me arrepiar, assim, de falar esse versículo, porque tudo que desligares na terra será desligado no céu. Bom, não tem como, né? Acho que eu não preciso falar mais nada. Esse argumento por si só me converteu. Só ele já me convertia. Mas enfim, né? Então, se você der um Google lá e pesquisar papas, todos os papas, vai chegar em Pedro. Pronto. Outra coisa que me cativou muito foi o fato de eu já estar estudando um pouco sobre símbolo, né? Acho que eu já falei essa parte aqui.
Então comecei a perceber que a Igreja Católica é cheinha deles, daí eu comecei a estudar e comecei a descobrir sobre o símbolo da cruz, que a gente faz com os 3 dedos, representando a Trindade, o incenso, que representa a nossa oferta hoje, né? Nossa oferta a Deus. O padre levar a sua cruz de não ter uma família. Isso para mim me tocou muito também, porque, né, para se doar inteiramente ali como um pai de multidões. Então, tudo que ele precisa abrir mão para estar ali, né, não é assim, do nada é padre. Então, isso também me pegou. A questão é que dos evangélicos lá, a igreja evangélica, né, protestante, enfim, dentro do protestantismo, que foi a primeira via ali, né, o protesto de Martim Lutero, se criou várias linhas, várias vertentes de religiões, né? Não sei se fala assim, mas tipo, tem a evangélica, ortodoxa, não sei. Enfim, mas só pra explicar um pouquinho, não manjo muito, mas eu sei que o protestantismo foi o que desencadeou todas essas outras religiões, igrejas, denominações. Então, o que aconteceu ali? Os símbolos, né? Tava falando disso, o incenso, o padre, né? A questão de... Na descrição desse vídeo, eu vou deixar mais outros artigos a respeito de conversões que eu sempre trago aqui, do site do Padre Paulo Ricardo. Eu vou deixar também na descrição do vídeo. Esse vídeo dela completo, do canal dela, você pode ir lá assistir. Eu queria que vocês lessem realmente os artigos, que eu leio muito lá no site do Padre Paulo, porque são artigos que têm muita riqueza de detalhes, e aqui nos vídeos às vezes não dá para trazer, né? Fica um pouco até enfadonho trazer todas essas referências e tudo que está no artigo, né? Nos artigos. Mas eu quero que vocês possam lá assistir. Salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei.